que a gente não use mais. Olá pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre montanhas dobradas, mais precisamente aí sobre o que está relacionado a abalos sísmicos. E bem, o que seria montanhas dobradas? Montanhas dobradas são tipos de montanhas mais comuns, né, na Terra, no planeta Terra, e também apresentam as mais elevadas altitudes e são formadas a partir do choque entre placas tectônicas que empurram o terreno para cima, né? São formações geologicamente recentes e por isso apresentam poucos desgastes, né? Como exemplo, a gente tem aí a Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Bem, existem vários tipos de montanhas dobradas, porém aqui eu vou falar um pouquinho sobre quatro tipos, mais precisamente, que é a anticlinal, a sinclinal, a monoclinal e as dobras em chevron, né? E anticlinal é uma dobra, é um tipo de dobra em que as suas camadas mais antigas vão ficar no núcleo, né, no seu núcleo, e vão apresentar aí inclinações simétricas. Já a sinclinal são camadas, vão apresentar camadas jovens, né, no centro da sua estrutura, em que e são tipicamente também vão ter tipicamente convexidade voltada para baixo e vão ser chamadas aí, vão ser conhecidas como sinclinais sinformais. Já a monoclinal são ocorrem em monoclinal ocorre em locais aí horizontais que apresentam deformações, né? Elas vão estar entre dois níveis de camadas horizontais ou subhorizontais, dividida por uma porção de estrato de camada rochosa, né? E que vão apresentar aí somente um flanco. Seria aí uma parte um pouquinho mais baixa da montanha e outra parte mais alta. As dobras em chevron são feições estruturais, né? Que vão apresentar dobras uma sobre a outra, né? A camadas, em formas aí de V, um V, como se fosse um V deitado, vão ser pontiagudas, vão denominadas aí como charneiras. E, bem, é isso. Espero ter contribuído aí para um melhor entendimento da matéria. Tchau, beleza. Olá, professora. Meu nome é Gabriele e eu vou dando continuidade aos meus colegas e aos tópicos. Agora, o meu tópico é a formação da paisagem, né? E agora, tratando sobre essa formação da paisagem, é importante destacar o quê? Que a formação da paisagem ela é influenciada por dois fatores. Quais são esses fatores? O primeiro fator é identificar qual é o tipo de rocha existente em cada região, em cada local. O segundo fator é descobrir também o tipo de agente de erosão e meteorização que age, que atua sobre aquele local. Tendo isso em mãos, nós temos o quê? Quando as camadas de rocha, elas são retorcidas, elas são esmagadas pela colisão, né? O que é colisão? É o atrito, é o choque entre dois corpos que exercem força um sobre o outro. Então, quando essas camadas de rocha, elas são retorcidas, elas são esmagadas pela colisão de placas continentais, raramente elas continuam com aquele novo formato. Ou seja, acontece o esmagamento, muda o seu formato, passa por um tempo com aquele formato e depois volta ao normal como estava antes. Enquanto ainda estava sendo dobrada, né, os agentes de erosão, eles estão ali a todo vapor, eles entram em ação e interferem ali, né, e cobrem e desgastam a paisagem, né? Tanto eles desgastam o solo, como eles cobrem também a paisagem. Quais são esses agentes de erosão? São a chuva, a água corrente, o gelo, a neve. Todos esses fatores, eles influenciam. Os agentes erosivos, eles vão mudar, né, o formato deixado anteriormente pela colisão das placas continentais, né? Então, é essa mudança que ele vai fazer, né? E eles alargam as fraturas criadas quando a rocha foi esmagada ou erodem rapidamente.
Então, o que é que acontece? O material mais frágil, ele torna-se o quê? Vales, ele forma vales. E o material mais resistente, ele dá origem às vertentes, né? Então, por assim ser, as paisagens complexas e diferenciadas, elas são formadas pelo enrugamento das camadas de rochas, certo? E a seguir eu irei mostrar, né, uma mini maquete da formação da montanha, por exemplo, e nela vai estar presente os dobramentos, que são aquelas curvinhas assim, o assoalho oceânico, que é a parte que vai passar no meio, que tem uma parte hídrica, e também a rocha vulcânica abaixo da superfície, que vai dar início aí à intrusão ígnea, né? Em tal assunto também está presente os cinturões orogênicos. Quais são eles? Eles são prensados entre duas placas, né? Entre duas placas continentais que se movem em direção uma da outra por milhões de anos, né? Então esses cinturões, eles são prensados entre duas placas continentais, né, e que se movem por milhões de anos uma em direção da outra. E quando esses dois continentes eles se aproximam, o assoalho, né, o assoalho, com essa aproximação, né, dos dois continentes, o assoalho ele é empurrado, né, sob eles, moldando as margens dos continentes, né, as margens continentais, com desdobramentos e atividades vulcânicas. Então é isso que, a partir dessa aproximação dos dois continentes, com a empurração do assoalho, então vai haver aí as margens continentais com dobramentos e com atividades vulcânicas, né? Então, quando finalmente eles dois se encontram, as áreas marginais, mais as áreas fraturadas e as retorcidas, elas originam o quê? Complexos dobramentos, né? Então não são simples dobramentos, são complexos. Presente, né, também aí nessa formação da montanha, nessa formação da paisagem, nós temos o sinclinal, que é uma dobra com a concavidade voltada para cima, né? Também nós temos as vertentes de cada lado de um sinclinal, né, que elas são espelhadas com vertentes ígneas ou escarpas voltadas para dentro, né? Já nos anticlinais, as escarpas voltam-se para fora, enquanto os sinclinais eles são voltados para dentro, os anticlinais eles são voltados para fora. Também é de se observar na formação da paisagem, né, a formação de paisagens regulares, né, onde as rochas sedimentares elas foram dobradas suavemente, né, e existiu também uma erosão constante de cada trecho de rochas. Criou-se uma paisagem mais regular, né, com longas linhas de elevação e vales seguindo o alinhamento das dobras. Também é importante destacar que as escarpas, né, que são locais muito íngremes, ou seja, muito inclinados, as escarpas e os vales, eles dão a volta em torno dos contrafortes, né? E é muito interessante isso, porque pode-se comprovar a partir disso o que mostra que os seus lados opostos, um dia, eles foram parte de uma camada contínua, né? Porque eles dão uma volta em torno dos contraformes, comprovando que um dia eles foram algo contínuo, né? Algo unido. Em relação aos rios, por exemplo, na formação aí da paisagem, eles cortam lentamente as camadas de rochas, eles acomodam-se para produzir apenas pequenas falhas nas rochas mais resistentes. Dando uma definição mais coerente, né, às escarpas, eu posso começar a dizer como assim: nos lugares em que as camadas de rocha elas mergulham muito íngremes, ou seja, dando um significado mais fácil para íngreme, inclinado, difícil de subir. Então, quando essas rochas elas mergulham muito fundo e dessa maneira íngreme, né, trechos de rochas muito duras, né, de rochas mais duras, elas formam o quê? Formam vertentes. E essas vertentes elas são abruptas. Então, vertentes abruptas ou escarpas é a mesma coisa. Esses trechos duros e inclinados, né? Ou seja, são essas vertentes que podem ser também denominadas como escarpas.
Bom, na formação da paisagem também está presente o que? A vista em corte. A vista em corte ela está presente, por exemplo, na formação da montanha, né? Que você vai ver a sua parte cortada. Então, na formação dessa paisagem, mostra essa íntima relação entre a paisagem superficial e a estrutura rochosa. Como assim? As rochas mais duras e resistentes, elas vão formar cordilheiras e encostas íngremes, enquanto os vales e as encostas mais suaves, elas vão vão abrigar, na verdade, rochas menos resistentes. Aqui nós temos a representação, né, da formação da paisagem, por exemplo, a formação da montanha, né? E aqui são as camadas de rochas da Terra. Então, nós podemos visualizar aqui, como eu já havia falado antes, os dobramentos, né, que são essas pequenas elevações, o assoalho oceânico, representado por essa parte azul, também as rochas vulcânicas, que estão intrínsecas aí à atividade vulcânica e à atividade ígnea. Claro, né, a atividade vulcânica, ígnea e intrusiva. Então, um desses lados aqui das formações de rochas mais duras é um suave reverso de cuesta, que pode também ser chamado como encosta de mergulho. Por quê? Porque ele pode ser chamado como encosta de mergulho? Porque ele segue o mergulho ou declive da rocha. Certo? Então, é importante destacar também que aqui em cima, esses traçados aqui, são amplas bacias no meio de um sinclinal, né? Os rios, eles se formam em amplas bacias no meio de um sinclinal. Ou seja, relembrando, é uma dobra com concavidade voltada para cima. Além do mais, eu já havia falado que existem diversos dobramentos. Tem os simples, como também existem os complexos, que são aqueles que reviram, que fraturam, que empilham uma camada sobre a outra. E é importante visualizar também esse arco rochoso aqui, vocês estão vendo? Que ele forma um vasto arco rochoso antes que as camadas de rocha sejam desgastadas em vales e escarpas. E como serão desgastadas? Através dos agentes erosivos, como eu já havia falado anteriormente. Então é por isso que ocorre a formação desse arco rochoso antes que as camadas de rochas sejam desgastadas. Olá, meu nome é Messia e eu vou falar sobre as falhas geológicas e os tipos de falha. A falha geológica é a divisão de uma rocha ou de um bloco rochoso em toda a sua extensão. Ela é responsável pelo deslocamento de suas partes. Uma falha pode medir de poucos centímetros a centenas de quilômetros. Estudos mostram que os blocos se deslocam 5 centímetros por ano. Falhas normais é aquela que o bloco se desloca para baixo, produzida pela distensão causada pela expansão da crosta terrestre. Um exemplo é o Mar Vermelho na África. Falha inversa ou reversa é quando o bloco se desloca para cima, resulta na compressão vertical causada pela contração ou encolhimento da crosta. Falhas transformantes. As laterais de deslocamento são causadas pela força horizontal no plano vertical. Um exemplo é Santo André, na Califórnia. Falha de Rostock é quando o bloco é soerguido entre duas falhas normais. Exemplo é a Floresta Negra, na Alemanha. Rift do Vale ou Grabe é quando os blocos das laterais se deslocam e o bloco do meio afunda.
formando uma grande depressão. Um exemplo disso é o Recôncavo Baiano.